Vamos começar o programa falando de saúde e bem-estar, né? Hoje nós estamos com a doutora Renata Fulaneto e vamos falar sobre dermatologia. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Carol. Muito legal falar sobre a sua área, né? Eu adoro também vir aqui, né, esclarecer tudo. A gente recebe tantas perguntas e todo mundo comenta, assim, A dermatologia está em alta, né? Está em alta. As pessoas estão se cuidando mais. Meus pacientes falam, eu te vi lá, me esclareceu, eu adorei, é muito legal. Que legal, muito importante, né? Hoje, como não poderia deixar, né, de ser, nós temos um assunto muito interessante, né, que são as unhas. Né? É uma coisa até legal, né, Carol? Porque às vezes muita gente pensa assim que o dermatologista só é o médico de pele, mas isso também inclui as unhas, os cabelos, né? Isso. Então, uma coisa interessante até para quem não tem pessoas que não sabem mesmo, tem um problema na unha e não sei a quem recorrer. Então, assim, é um tema super interessante, a gente tem muita coisa para falar. E se você tem problema nas unhas, você tem que realmente procurar o dermatologista. Legal, por isso a doutora Renata está aqui hoje, né? E eu quero começar te perguntando quais são as principais queixas relacionadas às unhas. Olha, Carol, acho que a queixa mais frequente no consultório são as unhas, a gente fala síndrome de unhas frágeis, que são o quê? Aquelas unhas descamativas, que estão lascando, que estão quebrando facilmente. Então, uma coisa assim muito comum, uma queixa principalmente feminina, né? Verdade. As mulheres reclamam mais disso. E realmente, assim, Renata, todo mundo pergunta, tem tratamento, tem como? Acho que uma coisa importante, Carol, é a gente saber que tem doenças sistêmicas que podem estar ocasionando, podem estar se manifestando na unha. Olha Por só. quê? Porque às vezes o paciente já trata com base, com esmalte fortalecedor há anos, e não sabe, não resolve. É um espelho da saúde, a unha? Sim, é um espelho da saúde. Porque às vezes o paciente não sabe que ele tem uma anemia, que ele tá com uma deficiência na tireoide. Então, assim, é importante estar sempre procurando o médico. Por quê? Porque a gente vai estar investigando primeiro por dentro, para depois estar tratando também por fora. Porque às vezes não adianta só uma base, entendeu? Então, assim, geralmente, o que está mais correlacionado com essas unhas muito frágeis, muito descamativas, é assim, o ferro e o zinco, que são as coisinhas que a gente vai pedir no exame de sangue, quando a gente vai estar avaliando esse paciente, e os hormônios da tireoide também. Então, assim, muitos pacientes perguntam, Renata, então, sempre quem tem unha descamativa tem deficiência de ferro e zinco? Não, a gente precisa ver isso no hemograma, né? E na dosagem do zinco. Entendi. Então é uma coisa assim importante, mas independente, se você tem, a unha tá quebradiça, tá lascando, tem tratamento. A gente vai investigar primeiro e também pode estar fazendo as bases fortalecedoras. Hoje em dia a gente tem muito nutricosmético, a gente pode estar manipulando as medicações para você estar tomando e estar melhorando essa unha. Legal, então é tratar como um todo mesmo. Como um todo. Você pode tomar o remédio, pode passar o remédio. As pessoas costumam recorrer às bases nas lojas, né, e passam. Então aquilo pode não resolver. Não resolver. Você tem que investigar. E às vezes você está retardando a melhora, né? E até aumentando assim a chance. Se você já estava anêmico, ficou 2 anos sem saber que estava, você está retardando o tratamento. O tratamento, legal. Então vamos investigar, né, se as unhas não estão saudáveis. Agora, as unhas postiças, elas são indicadas? Olha, Carol, o que eu sempre converso, assim, principalmente os adolescentes, assim, adoram unha postiça. Se a unha já tá fraca, já tá descamativa, já tá quebradiça, com certeza a unha postiça, ela é como assim, Renata, eu tô com acne e vou cobrir com maquiagem. É a mesma história, né? então? É a mesma história. Você tá tentando melhorar, mas depois que tirar, o mais provável é que a unha vai estar mais enfraquecida. Então, assim, se você tem um evento, um casamento, a gente não é contra a unha postiça. Você pode estar usando, mas não assim, 2 meses para fazer manutenção, para retirar. Então não pode virar rotina. Não deve ser uma rotina, assim, eu não recomendo. Principalmente porque a unha, se ela já estava desgastada, que esse ato dessas colas, essas coisas que são necessárias para colocar a postiça podem piorar a situação. Falando em colas, tem uma cola ideal específica? Olha, tem. O que é importante? Assim,
sempre você tá observando se é a cola específica para a unha. Porque eu já vi muitos pacientes até mesmo chegarem lá, quando foi retirar a unha postiça, até de forma inadequada, em casa, né? Arrancou um pedaço da unha verdadeira junto. Deus. Por quê? Porque colocou uma cola inadequada. E lógico que todo esse processo que a gente está falando, existem profissionais, ótimos profissionais, habilitados para estarem colocando, retirando da forma correta, legal. né? Não é para comprar unha postiça lá na farmácia e colar com essas colas, né? Super colas, né? Não deve. Que isso, olha só, viu? Um recado importante. Às vezes parece assim, não é possível que isso exista, mas existe. Existe, né? Bom, então até aqui para revisar, né? Então, se eu tenho uma unha enfraquecida, não adianta tapar o sol com a peneira, né? Não vai adiantar. Deixar a unha postiça para festa. Isso. Então tá, e aí coloca com um profissional que sabe colocar direitinho, né? As manchas nas unhas, elas são fungo, sempre fungo? Olha, Carol, isso é um assunto assim super importante da gente estar abordando, porque tudo que é mancha, é verde, é cinza, é marrom, todo mundo fala, ai, Renata, tô com micose, né? Não é verdade, gente. Muitas manchas podem realmente ser micose, às vezes aquelas manchas mais esverdeadas ou escurecidas. Agora, se a mancha é preta ou marrom, você já deve ter um alerta maior aí, porque a gente tem um câncer que chama melanoma, que é muito comum na unha, e ela se manifesta como uma mancha marrom ou enegrecida. Olha só. E às vezes, por não ter esse conhecimento, o paciente fica anos com aquele tipo e é um câncer grave que deve ser tratado o quanto antes. Então fica aí um alerta, né? Se você tem mancha preta ou marrom na unha, tem que estar procurando um profissional. Rápido, né? Rápido. Olha só. No caso das manchas brancas, então, acontecem por quê? As manchinhas brancas, elas podem ocorrer por vários motivos. Às vezes até ar na própria queratina da unha. Às vezes a gente vai, no ato de cutilar, levanta aqui, né, a cutícula para depois cortar. E isso traumatiza a raiz da unha, às vezes entra um pouquinho de ar entre a queratina e faz essas manchinhas brancas. Mas isso aí tem tratamento, a gente passa uma base, uma coisa... A unha já vem com a manchinha? Já vem com a manchinha. Às vezes, quando, no caso assim, a matriz ungueal, que aqui na raiz da unha mesmo, foi comprometida, demora muito tempo para se recuperar, ou já vi até casos onde não se recupera. Olha só. Então, assim, quando for esse ato de levantar a cutícula, tem que pedir para a manicure ter cuidado. Não tá fazendo com muita força, porque pode acontecer isso. Então, não fazer muita força. E essa questão de cutilar fundo, de cutilar... Olha, Carol, se a gente for olhar assim... Pelo lado dermatológico, ninguém deveria nem cutilar as unhas. Não cutilar? Não. Olha só. Porque o ato de cutilar retira, no caso a cutícula, ela é uma proteção para a unha, né? Só que a gente sabe que culturalmente falando, assim, aqui no Brasil é impossível a gente falar para as mulheres, olha, a partir de hoje você não vai mais cutilar, não dá. Então o que a gente pede é sempre estar procurando um lugar que tenha realmente os materiais descartáveis, não aprofundar demais, porque a cutícula ela é uma proteção. Se a gente retira demais, vai estar deixando a unha suscetível a infecções, né? E isso é uma coisa muito chata, né? Porque pode estar realmente trazendo danos complicados. Eu lembro que tentaram trazer a técnica dos Estados Unidos, da Europa, né? De só levantar. Levantar, né? Mas não pegou. É cultural, como você falou. É. Então, ter esses cuidados, né? Com o local, com o equipamento e não aprofundar, né? E quanto às unhas encravadas, existe algum tratamento específico? Existe, Carol. O que acontece? Tem vários tipos de unha encravada, né? Tem até a unha encravada congênita do bebezinho, que já nasce com a unha encravada. Tem a unha encravada ocasionada pelo ato de cortar da forma errada, que é a mais comum que a gente vê, né? Então, assim, gente, o importante é saber que a unha, ela é uma proteção, então não deve ser cortada de forma arredondada, porque isso vai fazer com que a unha penetre mesmo no cantinho e vai pinçar aquele cantinho e vai encravar. Então, assim, a principal prevenção para a unha encravada é não estar cortando
da forma errada. Entendi. Agora assim, Renata, eu já cortei, eu tenho unha encravada direto, eu vou no podólogo, eu faço tudo direitinho, mas não tá dando certo. Existe uma cirurgia que chama cantoplastia. A gente vai retirar um pedacinho da unha para que aquele pedacinho não nasça mais. A gente vai matar aquela parte da unha. Sim. A unha vai ficar um pouquinho defeituosa, porque não vai ter os cantinhos, mas traz um alívio muito grande para o paciente, cara. Porque quem tem assim sofre, né? Sofre. E às vezes o paciente tem que estar fazendo antibiótico terapia prolongada, todo mês está lá. Então, assim, é um caso a ser avaliado. Se você tem com muita repetição, acho que vale a pena estar avaliando. Legal, tem cirurgia para unha encravada, essa eu não sabia mesmo. Muito bom, alívio, né? Quais são os cuidados básicos com as unhas? Olha, os cuidados básicos, para as mulheres principalmente, né? Evitar, assim, muito contato com material corrosivo, igual, assim, a dona de casa. Igual a gente já falou aqui, tentar usar a luva, né? A luva, né? No programa das alergias nós trouxemos, né? A luva, que é uma coisa importante. Então, por quê? Porque tudo aquilo, da mesma forma que desidrata a pele, desidrata as unhas também. Unhas, tá. As mulheres que adoram sempre estar com a unha pintada, né? Esmaltada. Então, pelo menos uma vez por semana, se você vai na manicure amanhã, hoje você retira o esmalte, de preferência com removedor. Não vamos usar acetona, porque é mais abrasivo, desidrata mais a unha. Então hoje retirou, vai passar um hidratante na unha à noite, de preferência no pós-banho, porque a queratina vai estar mais molinha para poder absorver melhor esse hidratante. Então, assim, os cuidados principais são esses. Fica um dia sem esmalte. Fica um dia sem esmalte para a unha poder respirar, dar uma hidratada. É importante usar a luva, viu, meninas? Como fortalecer as unhas? Já cuidamos, né? E agora? O que fazer? Acho que nessa parte do fortalecimento a gente, assim, até falou um pouco já nessa parte da unha quebradiça. Então, assim, o que a gente tem? Tem as bases fortalecedoras. Então, não, a gente já fez os exames, você não tem nenhum problema interno, tá só com a unha fraca mesmo. Então, a gente pode estar manipulando uma base fortalecedora. Podemos estar fazendo também os nutricosméticos, que são os remedinhos para você tomar e tá melhorando. Tá resolvido, como você destacou aqui, né? E para encerrar, né? Aquelas pessoas que têm o costume de roer as unhas. Tem tratamento? Olha, Carol, essa questão é um pouco complicada, assim, porque todos os tratamentos que a gente não tem nenhum remédio que a gente vai dar para o paciente, ele vai parar com aquela vontade de roer a unha. Geralmente, a gente manipula as bases com gosto ruim, porque isso é um alerta para o cérebro mesmo. Quando você coloca a mão na boca, lembra que não pode, né? Então, assim, o principal é isso. E outra coisa, assim, tem paciente, eu já tive, que gosta de roer tal unha, só uma. Só uma unha, A gente pede para colocar uma dica aí, colocar um esparadrapo só naquela unha, porque quando leva a unha à boca, não consegue. Lembra. E lembra também. Agora sim, eu acho que é um tratamento associado aí com a terapia. Porque só o dermatologista não dá conta, não. Algumas pessoas até se machucam, né? Mas então tem essa questão da base. Tem essa questão da base que pode estar ajudando. Legal, muito bom saber. Obrigada, doutora Renata, por todas as dicas. Eu que agradeço, Carol. Acho que foi bem esclarecedor. Com certeza, muito bom. Vamos ficar mais belas aqui com as dicas da doutora Renata Fulaneto, né? Tá aqui para vocês o blog e também o endereço e o telefone do consultório da doutora Renata, para vocês tirarem dúvidas, marcarem a consulta, né? E fazerem os tratamentos que precisarem. Obrigada, tá? Eu que agradeço. O Super Mais vai para o intervalo e eu já volto.